Shalom, eu sou Junei Barbosa do Ministério Nazareno Comunidade de Israel e esta é a terceira edição de Pelas Veredas Antigas, o programa que mostra a verdade para hoje. Agora com o tema Será Desolada a Terra, primeira parte, que é dedicada a Jeremias capítulo 4. Crentes adventistas sustentam que a volta do Messias transformará esse mundo num caos escabroso que durará cerca de 1000 anos, durante os quais a civilização não existirá e serão proclamadas as férias de Satanás, que será condenado a vaguear pela terra deserta, encarcerado numa prisão de circunstâncias e sem viva alma para tentar. A senhora Ellen Goldwhite, nascida em 1834 e falecida em 1916, já no transcurso da Primeira Guerra Mundial, e cujos escritos são chamados pomposamente de escritos de profecia e assim tratados respeitosamente pelos irmãos adventistas, sintetiza essa crença nas seguintes palavras contidas em sua obra-prima, o The Great Controversy, ou o Grande Conflito. E assim como o bode emissário era enviado para uma terra não habitada, Satanás será banido para a terra desolada, que se encontrará como um deserto despovoado e horrendo. O escritor do Apocalipse prediz o banimento de Satanás e a condição de caos e desolação a que a terra deve ser reduzida, e declara que tal confusão ou tal condição existirá durante 1000 anos. Que a expressão abismo representa a terra em estado de confusão e trevas é evidente de outras passagens. A profecia ensina que ela voltará, em parte, ao menos, a essa condição. Aqui deverá ser a morada de Satanás com seus anjos maus durante 1000 anos. Restrito à terra, ele não terá acesso a outros mundos para tentar e assim molestar os que jamais caíram. É nesse sentido que ele está amarrado. Ninguém ficou de resto sobre quem ele possa exercer o seu poder. Está inteiramente separado da obra de engano e ruína que, durante tantos séculos, foi seu único deleite. Ellen White, Grande Conflito, Casa Publicadora Brasileira, páginas 658 e 659. A alegação de que essa visão do futuro se sustenta em diversos textos e episódios bíblicos nos força a começarmos a analisar esse tema à luz do ritual do Yom HaPurim, ou Dia das Expiações, que ocorria no 10º dia do 7º mês do calendário bíblico de Israel. Nesse dia, o Kohen Hagadol, cujo primeiro foi Aharon, o irmão de Moisés, ele ia à porta do Mishkan, ou tabernáculo, e lançava a sorte sobre 2 bodes, um para o Eterno e outro para Azazel. O bode cuja sorte caía para o Eterno era degolado e seu sangue era levado ao lugar santíssimo para servir de capará, ou seja, de expiação sobre a Aron Habrit, ou a Arca do Concerto, onde estava a Torá, que havia sido violada por seu povo durante o período que transcorria do Yom Kippur passado até o Yom Kippur daquele dia. O bode que era para Azazel permanecia vivo e Aharon, depois de confessar sobre sua cabeça todos os pecados dos filhos de Israel, transferindo-os para ele, o enviava ao deserto por meio de um homem designado para isso, tal como ordenado. Mas o bode sobre que caíra a sorte para ser bode emissário apresentar-se-á vivo perante Yah para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto como bode emissário. Vaikra, ou Levítico, capítulos 16 e versículo 10. Assim,
nós concluímos que cada um dos bodes representava uma parte da real obra expiatória. O bode cujo sangue era derramado simbolizava a morte de Yeshua, e o bode que era expulso do arraial carregando os pecados do povo representava que sua expiação deveria ser feita fora de Jerusalém, pois não era uma expiação só para Israel, mas para o mundo inteiro. Haja visto que o Eterno é Elohim dos judeus, mas ele é Elohim também dos gentios. Ele é Salvador de Israel, mas ele também é Salvador das nações. Portanto, comparar a expulsão do bode enviado para Azazel com uma utópica prisão de Satã num planeta deserto, carregando os pecados dos santos sobre ele, é uma posição contraditória, e isso para não dizermos realmente infame. Não há qualquer declaração nas Escrituras de que Satã leva ou levará sobre si os pecados dos eleitos. Pelo contrário, Kefa ou Pedro diz que fala de Yeshua levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver em paz para a justiça, e pelas suas pisaduras fostes sarados. Yeshua é o servo sofredor, e sua obra expiadora é única e eficaz. E Kefa, quando diz pelas suas pisaduras foste sarado, está citando Yeshayahu, capítulo 53. O Eterno, meus amados, não estabeleceu qualquer parceria entre Machia e Satã na obra de capará ou expiação dos eleitos. A expiação, ela se completa no Machia. Ele é o servo sofredor que tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores ele levou sobre si. E é a ele que reputávamos por aflito, ferido de Elohim e oprimido. Yeshua foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Yeshayahu, Isaías 53, versículos 4 e 5. À luz destes fatos, é claro que o bode, cuja sorte caía para Azazel, não representava Azazel, o anjo caído mencionado pelo profeta Hanoque ou Enoque, e que se uniu a Shemisahá para perverter a geração pré-diluviana, e tampouco ele era uma oferta para aquele demônio. O mesmo se diz de Satã, o adversário, e cujo nome não é revelado na Bíblia, e que é chamado na literatura rabínica de Samael, o veneno de Elohim. Assim, a palavra Azazel, de Levítico 16, não é um substantivo e nem representa um ser. Azazel é o resultado da fusão de es, que significa bode, a Azel, que significa partida. Daí a tradução inglesa scapegoat, ou o bode da fuga, e o português bode emissário. Azazel é, pois, simplesmente um bode sendo enviado. Essa é a tradução exata da palavra Azazel. O bode que era para Azazel partia levando sobre si os pecados do povo. E isso, irmãos, tem tudo a ver com o sacrifício de Yeshua, e nada a ver com Samael em sua função de Satã, o adversário dos homens, ou com Azazel, o aliado de Shemisahá. Nenhum desses seres levará sobre si o pecado de ninguém. O autor de Ivrim, ou Hebreus, lembra que assim como os corpos dos animais cujo sangue é, pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Yeshua, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Hebreus 13, 11 e 12. Isso explica por que Yeshua foi julgado
foi açoitado, foi considerado culpado dentro das portas de Jerusalém, mas ele morreu fora de Jerusalém. A teologia adventista, volto a falar, ela insiste que assim como o bode para Azazel ia para o deserto, Satã ficará preso ao mundo vazio por uma cadeia de circunstâncias. Os ímpios serão exterminados e os santos serão levados ao céu através da transladação. B. Ainda que o Yom Kippur representasse a volta de Yeshua e o bode emissário representasse Satã, o que não é o caso, como já demonstramos, o máximo que se poderia dizer é que na volta de Yeshua, os homens serão separados, mas ficarão no mesmo planeta. No Yom Kippur, o povo permanecia em suas habitações e o bode emissário era tirado do meio deles. Da mesma forma, Yeshua foi levado ao sofrimento para que pudéssemos herdar a terra. Logo, a interpretação de que Satã ficará passeando pelo deserto, que é esse mundo, enquanto os salvos viajarão como se fosse um cometa em viagem intergaláctica, a um lar muito além do Sol, pertence apenas ao domínio da ficção teológica. A interpretação de que o abismo onde Satã será preso é o planeta, remetido ao caos original descrito no primeiro capítulo de Bereshit, ou Gênesis, é igualmente especulativa. Embora seja verdade que a Bíblia diga Ve'aretes hayetatohu va'abohu, e a terra era sem forma e vazia, ela também mostra um lugar onde as águas se tornam duras como a pedra e a superfície do abismo se congela, como nós vemos em Iob ou Jó, capítulo 38, versículo 30. Desta forma, depois de inaugurada a criação, o Terron e seu equivalente grego Abusson passou a ser visto como um ponto tenebroso do planeta, um lugar de prisão espiritual, como se vê por 3 vezes no Apocalipse, antes de chegarmos ao capítulo 20, que agora estamos discutindo. Assim, os gafanhotos, libertos pela quinta trombeta, tinham sobre si como rei o anjo do abismo. Quando os 2 profetas se levantarem para profetizar em Jerusalém, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. E o poder do maligno que se levantará sobre a terra é descrito como a besta que foi e já não é e há de subir do abismo. Nós citamos Guilherme, o Apocalipse, capítulos 9, versículo 11, 11, 7 e 17, versículo 8. Mas acredito, irmãos, que nada é tão poderoso para demonstrar que o Terron é o lugar reservado aos espíritos malignos do que aquele encontro de libertação de Yeshua com os endemoniados de Gedara junto ao lago de Genesaret e que imploraram a Yeshua, os demônios, que não os mandasse para o abismo. Lucas capítulo 8, versículo 31. Eles temiam a prisão tenebrosa mencionada por Yehudá, onde parte dos anjos caídos antes do dilúvio já aguardam em prisão até o juízo final. Judas fala, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Yehudá, capítulo 1, versículo 6. É exatamente nesse abusson, ou abismo tão temido pelos demônios em liberdade, que o anjo poderoso prenderá Satã por 1000 anos. A rigor, não há nada nas escrituras que sugira um planeta inteiro reduzido ao caos
por um Satã solto sobre ele e sem ter a quem enganar. Satã estará por certo na sua solitária, enquanto os homens estarão livres para servir a Adonai como eles nunca tiveram na história. Não é os homens que estarão presos no Sheol para não serem tentados, enquanto Satã estará livre sobre a terra. Mas ao contrário, os homens estarão livres sobre a terra e Satã estará preso no Terrom. É isso que Yohanan vê a despeito da teologia e da interpretação adventista. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou no abismo e ali o encerrou e pôs selo sobre ele para que não mais engane as nações até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Guilherme, ou Apocalipse, capítulo 20, versículos 1 ao 3. Contudo, no texto do grande conflito citado a princípio, Ellen Goldwhite, autora e profetisa do Adventismo, menciona o texto do profeta Irmiyahu em apoio à sua tese de um mundo reduzido ao caos e destituído de habitantes humanos. Lembrando, Irmiyahu é Jeremias. A profecia diz: observei a terra, e eis que era sem forma e vazia, também os céus, e não tinham a sua luz. Observei os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei, e eis que não havia homem algum, e todas as aves dos céus tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Eterno, diante do furor de sua ira. Irmiyahu, ou Jeremias, capítulo 4, versículos 23 ao 26. Para os exegetas adventistas, o tempo aqui referido não é o distante 587, e as cidades aqui mencionadas não são as cidades de Judá arrasadas pela invasão babilônica, mas o tempo é o futuro, e as cidades são as cidades do mundo inteiro, transformadas pelo Messias em gigantescas ruínas e cemitérios a céu aberto. No entanto, Yeshua ensinou muito diferente sobre os objetivos de sua vinda. Quando os seus discípulos indignados com os samaritanos, que ainda hoje adoram no Monte Gerizim, porque eles não deixaram seu mestre passar por suas terras, lhe perguntaram: Adão, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como também fez Elias? Lucas capítulo 9, versículos 53 ao 54. Nós vemos que Yeshua os corrige imediatamente, dizendo: vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Versículos 55 e 56. Assim, embora seja verdade que o cordeiro indefeso voltará como leão destruidor, Yeshua aniquilará apenas o homem do pecado, o filho da perdição, não a humanidade. Este homem é o personagem que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Elohim, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Elohim, proclamando que ele mesmo é Elohim. Essas são as descrições que Shaul faz em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 3 e 4. É a esse que o Adão Yeshua matará com um sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satã com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras, 2 Tessalonicenses 2, 8 e 9. Logo, o homem do pecado não é a humanidade inteira, mas apenas o poder iníquo que se assentará no lugar santo, que é o Monte Sião. Isto posto, é certo que Mashiach destruirá os ímpios, que são os inimigos da verdade revelada.
Mas isso não é verdade em relação aos pecadores. Ele punirá os desprezadores da Torá, não aqueles que a ignoram. Ele punirá os iníquos, não os transgressores. Sabemos que no dia da ira, Adonai virá em chama de fogo e que os que comem carne de porco, a abominação e o rato juntamente serão consumidos. No entanto, Adonai diz que alguns salvos sairão para ensinar os gentios que nunca ouviram a verdade. E, porém, entre eles um sinal, e os que deles escaparem enviarei às nações, a Tarsis, Pul, Elude, Flecheiros, a Tubal e Javã, até as ilhas de mais longe que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória, e anunciarão a minha glória entre os gentios. Yeshayahu, ou Isaías, capítulo 66, versículos 17 ao 19. Assim, a volta de Mashiach fechará para sempre a porta da misericórdia a israelitas rejeitadores da luz, mas ao mesmo tempo abrirá uma porta de graça para os gentios que estiverem em trevas. Isso nos leva de volta à profecia de Irmiyahu, capítulo 4, versículos 23 ao 26, e nos induz a formular algumas perguntas, cujas respostas serão muito importantes para a exégese correta do referido texto. A primeira pergunta é: quando o profeta disse, observei a terra e eis que era sem forma e vazia, e também os céus, e não tinham a sua luz, ele fala de todo o planeta, ou apenas da superfície de Israel, esvaziada de seus moradores, após a invasão babilônica? Quando o profeta declarou que os montes estavam tremendo e todos os outeiros estremeciam, ele se referiu a todos os montes do mundo, do Pão de Açúcar no Brasil ao Everest no Nepal, ou apenas aos montes de Israel, sacudidos por diversos terremotos? Recorde que no ano 138 antes da Era Comum, houve o terremoto de Acre, que destruiu a cidade de Acre, na Galileia. Em 31 AEC, já no período romano, o terremoto de Qumran atingiu 7 graus na escala de Richter e deixou cerca de 30 mil mortos. Durante as celebrações do Pesach, no qual Yeshua morreu, 2 terremotos sacudiram Jerusalém com violência tal que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Isso se repete na Era dos Apóstolos com o terremoto do Vale do Iardém, ocorrido no ano 31, já da nossa era, que deixou 10 mil mortos. De lá para cá, diversos outros terremotos sacudiram a Israel com intensidades variáveis. O último ocorreu em 1927 e ficou conhecido como o terremoto de Jericó. Quando o profeta disse, observei, e eis que não havia homem algum, e todas as aves do céu tinham fugido, ele se referia ao sumiço de todos os homens e aves do planeta, ou somente ao desaparecimento dos habitantes de Israel e das aves de suas cidades, incapacitadas de se alimentar pela ausência da atividade humana? Observe que quando Israel for atacado por Gog na última batalha, El Shaddai convocará as aves de toda a espécie e a todos os animais do campo, dizendo, ajuntai-vos e vinde e congregai-vos de toda a parte para o meu sacrifício, que eu ofereci por vós, um sacrifício grande nos montes de Israel, e comei carne e bebei sangue. Ezequiel, capítulos 39, 16, 17. Estamos falando de uma citação do profeta Ezequiel. Assim, ao contrário do que ocorreu em Irmiyahu 4, quando as aves abandonaram o solo de Israel, na batalha final do Armagedon, as aves não fugirão de Israel. Ao contrário, conduzidas por um poder sobrenatural, elas voarão em grandes bandos para a terra de Israel, a fim de ali exercerem o papel de limpeza do solo contaminado pelos corpos
putrefatos dos inimigos de Israel. Quando o profeta viu a terra fértil como um deserto e todas as suas cidades derrubadas diante de Iá, ele se referiu a todas as planícies, cerrados, alagados e cidades no mundo, ou apenas ao solo de Eretz Israel? Ora, em resposta a esta pergunta, como não há evidência de que alguma vez o mundo venha a ficar assim, nesse estado caótico, é, pois, evidente que isso se refere a apenas às planícies, vales, charcos e cidades de Israel e seu território, como de fato nós veremos a seguir quando analisarmos mais profundamente Jeremias 4 e Jeremias 5. Recorde que a profecia, ela aponta para uma revigoração nos recursos hídricos de Israel e a transformação de suas terras secas em planícies inundadas, repletas de farta vegetação. Então os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto, ribeiros no ermo, e a terra seca se tornará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas, e nas habitações em que jaziam os chacais, haverá erva com canas e juncos. Yeshayahu, capítulo 43, versículo 19. Muitos exegetas têm aplicado esse texto à realidade atual do retorno dos judeus à terra prometida. Embora esse retorno seja parte da profecia, o retorno dos judeus não é o retorno de Israel. A gente tem que lembrar que Israel é composto de 12 tribos, e os judeus apenas das tribos de Judá e Benjamim. Esse texto se refere ao retorno de todo Israel. Além disso, existem elementos importantes aqui descritos que não se deram ainda, como, por exemplo, a língua dos mudos cantará, e os coxos saltarão de prazer. Nós estamos falando da restauração de todas as coisas, da cura e recuperação de todo o povo de Israel. Assim, ao contrário do que propõe a lúgubre teologia adventista, na era messiânica, o caos cederá lugar à ordem e a morte dará espaço à vida. A era do Messias será a era da renovação deste mundo. Recorde que depois de falar da assolação da terra de Israel pelos exércitos babilônicos, o Eterno diz: toda esta terra será assolada, de todo, porém, não a consumirei. Jeremias, capítulo 4, versículo 27. É claro que aqui Adonai não está falando do mundo inteiro, mas daquela terra de Israel. É isso que se anuncia desde o começo do capítulo, cuja mensagem é clara. Sua palavra é dirigida ao povo de Israel. Anunciai em Yehudá e fazei ouvir em Jerusalém, e dizei: tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz, dizendo: ajuntai-vos e entremos nas cidades fortificadas. Irmiaco ou Jeremias, capítulo 4, versículo 6. O contexto aqui é a desolação de Jerusalém e de Israel por um período de apenas 70 anos, profetizado por Jeremias. Não se fala da destruição do planeta, nem dele envolto em trevas e escuridão. Definitivamente, o Eterno não é o roteirista do filme Independence Day de Roland Emmerich, rodado pela 20th Century Fox em 1996 e relançado em 2016, o qual retrata a invasão do mundo por uma devastadora força extraterrestre que deseja arriscar a humanidade inteira de sua superfície. Esse cenário fantasmagórico e aterrador pode nos encantar numa sala de cinema, mas deve nos horrorizar quando estivermos na audição de uma conferência profética que se supõe estar baseada na Bíblia. O profeta Irmiahu não foi chamado a falar de exércitos intergalácticos invadindo e devastando o planeta, mas de forças bem terrestres, dos exércitos assírios babilônicos invadindo e devastando a terra de Israel. É por isso que o profeta diz: já um leão subiu da sua ramada e um destruidor dos gentios. Ele já partiu, ele já saiu do seu lugar para fazer da tua terra uma desolação
a fim de que as tuas cidades sejam destruídas e ninguém habite nelas. Aqui, um leão gentil se ergue para destruir Israel. A arqueologia está aí para comprovar que o leão é o símbolo comum dos diversos povos semitas da Mesopotâmia. Esses povos criaram reinos poderosos, como o Império Assírio, que é Assurbanipal, que destruiu o reino de Israel ao norte, o Império Babilônico de Nabucodonosor, que destruiu o reino de Judá ao sul, e o Império Persa de Ciro, que permitiu a reedificação de Jerusalém. Se o Eterno quisesse falar de uma invasão por parte dos vizinhos de Israel, bastaria mencionar o Pantera leopérsica, ou o leão asiático, que então habitava toda a região da Ásia e do Levante. Ao clamor dos cavaleiros e dos flecheiros, fugiram todas as cidades, entraram pelas matas, treparam pelos penhascos. Todas as cidades ficaram abandonadas, já ninguém habita nelas. Jeremias 4, versículo 29. Portanto, essa profecia, amados, não se refere à volta de Yeshua ou à destruição dos homens não trasladados. Como a maior parte dos judeus deixaram o Criador para jurarem pelos que não são deuses, e como cavalos bem fartos levantavam-se pela manhã rinchando cada um a mulher do seu próximo, o Eterno ordenou ao exército caldeu: subi os seus muros e destruí-os, porém não façais uma destruição final. Tirai os seus ramos, porque não são do Eterno. Jeremias 5, versículos 9 e 10. Recorde que Elohim não destruiu a civilização humana, nem mesmo quando as águas de sua ira varreram o planeta no dilúvio. Naquela ocasião, os perversos foram levados pela morte, mas Noé e sua família foram salvos através das águas e permaneceram sobre a terra. E Yeshua nos ensina que isso se repetirá exatamente no final, e que estando dois trabalhando no campo, um será levado pela morte e destruído, o outro será salvo e preservado. Em resumo, sem sombra de dúvidas, Jeremias 4 não se refere ao fim da civilização universal, mas ao fim temporário do Estado judaico, destruído pelas hordas de Nabucodonosor em 587 antes da Era Comum. Claro que essa profecia pode até ser aplicada de forma dupla, e aquilo que aconteceu naqueles dias se repetir durante a última invasão das nações o povo de Judá. Mas isso não significa a extinção nem mesmo da totalidade dos habitantes de Israel, quanto mais do mundo inteiro. Aqui está o problema da escatologia adventista, que ignora que mesmo depois do Armagedon, os sobreviventes de todas as nações que atacaram Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Eterno dos Exércitos, para celebrar a festa das cabanas. Se alguns dentre os povos da terra não subirem a Jerusalém para adorar o Rei e a dos Exércitos, não virá para eles a chuva. Zacarias capítulo 14, 16 e 17. É exatamente por isso que os teólogos adventistas tendem a espiritualizar Zacarias 14. Eles precisam desesperadamente desvirtuar o texto e transformar a Jerusalém sitiada na igreja perseguida e os mortos na batalha de Israel num humanicídio de proporções universais, proporcionado pelo próprio Mashiach, pois de outra forma sua comunidade virá a descobrir que Israel ainda é a menina dos olhos do Altíssimo e que Yeshua retorna para remir a Israel e para trazer o restante das nações ao Mashiach. A profecia torna claro que o Mashiach destruirá os exércitos das nações que invadirem Israel e tomarem Jerusalém. Mas, como um guerreiro justo, ele não destruirá os povos dessas nações, mas os deixará viver para que assim eles o reconheçam
como Rei dos povos e possam se voltar ao Eterno. A profecia também mostra que a imposição da festa das cabanas aos gentios em pleno reino messiânico será uma realidade. Isso é algo surreal para a teologia adventista, que afirma que a única festa bíblica não abolida com a morte de Yeshua é o Shabat. Em suma, Zacarias deixa claro que o mundo não vai virar um deserto na chegada de Mashiach, mas um lugar melhor, um lugar para os gentios celebrarem as festas ordenadas, não só o Shabat, mas também os 7 dias da festa de Sucote. Festa esta que terá que ser celebrada por todos na cidade santa de Jerusalém, onde será sediado o reino milenar messiânico. Se essa mensagem o edificou, não esqueça de se inscrever em nosso blog e de compartilhar essa mensagem com seus amigos. Se você deseja conhecer melhor a nossa visão, acesse o nosso site comunidadedisrael.com.br. Para estreitar os laços conosco ou auxiliar na manutenção e crescimento dessa obra, entre em contato através do WhatsApp ou escolha um dos telefones de sua preferência que aparecem ao longo dessa edição. Que Yah te abençoe desde Sião, que Ele levante o seu rosto sobre ti e lhe dê shalom. É o que desejo enquanto o convido para nosso próximo estudo. Será desolada a terra, parte 2, Isaías 24.